Bom dia pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de criptomoedas e aplicações na blockchain. Hoje é o dia em que nós vamos falar do Bitcoin. O Bitcoin foi a primeira, historicamente falando, foi a primeira criptomoeda a ganhar alguma tração. Existem alguns trabalhos mais anteriores ao trabalho original que deu origem a Bitcoin, que podem ser considerados como antecessores do conceito de criptomoeda. Mas Bitcoin, para todos os efeitos, é a primeira a criptomoeda que merece esse nome. A gente vai recomendar que vocês consultem esse artigo que está aqui na tela, que é chamado White Paper da Bitcoin, que foi escrito por ninguém menos do que Satoshi Nakamoto, que é uma figura mitológica por ser não somente o criador da Bitcoin, como também uma figura que desapareceu em pleno ar. Até hoje ninguém sabe quem foi Satoshi Nakamoto. Ele preferiu o anonimato ao assédio que viria se tornar a revolução das criptomoedas. Então, obviamente, a gente não vai ler esse documento aqui no vídeo, mas eu recomendo vocês todos a leitura, né? Basta dizer que o conceito central de todas as criptomoedas e que nasceu com a Bitcoin era a construção de uma moeda peer-to-peer, uma moeda entre pares, descentralizada. O que é isso? Uma moeda tradicional é um instrumento de troca de valores, um instrumento monetário centralizado, controlado geralmente por um governo, né? Geralmente não, sempre por um governo, as moedas oficiais, e esse governo então pode decidir o volume de moeda em circulação, como esse volume varia ao longo do tempo, enfim, uma série de decisões sobre a operação desse sistema monetário. No caso do Bitcoin e das demais criptomoedas, o sistema é descentralizado, ou seja, não existe uma autoridade central que decide quais são as regras de utilização dessa moeda. Portanto, as regras têm que estar implícitas na própria estrutura da rede, certo? E é isso que a gente vai tentar explicar para vocês hoje. Para vocês terem uma ideia da rede peer-to-peer do Bitcoin, vamos olhar aqui para essa página, bitnodes.21.co. Esse mapa que vocês veem na frente de vocês é um mapa vamos carregar ele ao vivo, é um mapa dos nós ativos da rede peer-to-peer da Bitcoin. Cada ponto desse não é necessariamente um único servidor, são múltiplos, né? Estão agregados. Então, hoje a gente tem, vamos ver aqui, 7.000 nós alcançáveis nesse momento, como diz aqui no pé da página, né? E essa rede é extremamente robusta. Vários nós podem entrar e sair da rede, e isso constitui a autoridade única e máxima da rede do Bitcoin, da criptomoeda Bitcoin. Interessante, não? A criptomoeda, além de ser descentralizada, e a Bitcoin especialmente, vamos nos focar na Bitcoin. Ela é uma moeda que só consegue descartar a autoridade central porque ela possui uma tecnologia autorreguladora e verificadora que se chama blockchain, ou cadeia de blocos. Para a gente entender o que é a blockchain, a gente tem que mergulhar mais a fundo em alguns conceitos que norteiam a Bitcoin. Antes da gente entrar nos detalhes, vamos olhar aqui algumas estatísticas de funcionamento da blockchain do Bitcoin. Tem alguns conceitos interessantes aqui. O primeiro deles, que eu vou chamar a atenção, é que a blockchain ela é um mecanismo de registro de transações monetárias. O que são transações monetárias? É quando uma pessoa envia um pagamento a outra e a outra recebe, por conseguinte. Então aqui nesse site, blockchain.info, a gente pode acompanhar, por exemplo, o número de transações por dia da Bitcoin. Você vê que ele está aumentando. Pelo menos aqui, enquanto a gente está olhando, ele está aumentando rapidamente. E aqui à direita, a gente pode ver um gráfico com o valor corrente de uma Bitcoin em dólares. Então, uma Bitcoin hoje vale 2.719 dólares e 53 centavos. Hoje não, agora, porque esse preço é extremamente volátil
e flutua continuamente. Diferentemente de outros ativos financeiros, o mercado da Bitcoin nunca para. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, se você curte investir, e eu não estou recomendando você necessariamente investir em Bitcoin, esse é um jogo que nunca termina, nunca para. Satisfação não é sempre garantida, mas diversão certamente. Aqui embaixo dessa contador de transações, a gente vê um outro número interessante, que é o market cap. Market cap significa o volume, o tamanho do mercado global de bitcoins em dólares. E a gente pode ler esse número grande aqui, que basicamente é 44 bilhões de dólares. E outro número abaixo, que é o hash rate. Esse a gente vai entender mais para frente um pouquinho nesse vídeo. Como é que funciona então a blockchain? A blockchain é um mecanismo de registro. Imagina um livro caixa contábil, a gente já falou isso no vídeo anterior, que registra as transações. Uma transação no Bitcoin, ela tem uma característica muito importante, que ela é assinada digitalmente, ela é encriptada e ela é registrada de uma forma imutável. A gente vai entender como isso acontece. Por que ela é assinada digitalmente? Porque eu preciso saber com muita certeza, com absoluta certeza, da onde partiu uma transação e para onde ela se encaminha. E isso é garantido através das assinaturas digitais. O conceito de assinatura digital foge um pouco ao escopo do nosso curso, então eu sugiro a você que procure um tutorial, uma página da Wikipédia que explique para vocês o conceito de assinatura digital. É muito interessante. Mas nessa figura que a gente tem na tela, nesse momento, a gente pode ver o diagrama simplificado da blockchain. Aqui nós vemos 3 blocos, bloco 10, 11 e 12, mostrando que a gente não precisa olhar para o primeiro bloco. A blockchain ela é autossimilar, ela continua exatamente dessa forma para todo sempre. Então, basicamente, cada bloco vocês podem entender que consiste em múltiplas transações financeiras, que são agrupadas em bloco para aumentar o fluxo de transações que a rede consegue registrar por unidade de tempo. Aqui, por simplicidade, nós não estamos visualizando as transações individuais, mas sim as suas representações em bloco, seus coletivos. Então, cada bloco, na verdade, ele consiste de algumas operações. Ele consiste, na verdade, de uma operação de hash. Para entender o que é uma operação de hash, a gente precisa entender o que é uma função de hash. Uma função de hash é uma função matemática determinística, o que significa que toda vez que ela recebe o mesmo argumento, ela retorna o mesmo resultado. E a função de hash ela converte qualquer objeto digital em um número de tamanho fixo. Por exemplo, no caso, poderia ser, usando-se uma função de hash de 256 bits, ela retornaria para você um número de 256 bits, um inteiro binário de comprimento, 256 bits. E como a função de hash ela é irreversível, a única forma de descobrir o valor de hash de um objeto é conhecendo-se o objeto e executando-se o seu hash, passando ele através da função de hash. Então aqui a gente tem o seguinte, o que é passado através dessa função de hash? A cada bloco nós combinamos o valor prévio de hash do bloco anterior, como está mostrado aqui no bloco 10, uma representação aqui, a caixinha da árvore de transações, que estão incluídas nesse bloco, um timestamp, que é a data e hora de início desse bloco, e um outro bloquinho muito especial que a gente vai chamar de nonce, que é simplesmente um número que nós vamos somar a esses objetos aqui. Note que como todos esses objetos serão hasheados, ou seja, passados através de uma função de hash, eles são números, então eles podem ser somados. Então, uma vez que a gente aplica um hash à soma desses blocos, eu obtenho um valor de hash que eu vou incluir no bloco seguinte, vou somar com um novo timestamp, um novo conjunto de transações e um novo nonce,
vou hashear e isso vai servir de ingrediente para o próximo bloco e por assim vai. Isso significa então, né, que cada bloco na blockchain depende do bloco anterior e jamais poderá ser recriado sem recriar o anterior, que depende do anterior, que depende do anterior, e isso torna o trabalho de recriar ou adulterar, né, no caso, a blockchain um trabalho extremamente impossível computacionalmente, porque requer praticamente infinitas computações. E isso garante a segurança da blockchain. Isso nos leva a um outro ingrediente da blockchain, que é a prova de trabalho, ou Proof of Work, como se chama. Para realizar esse hash, a rede da Bitcoin, basta saber, ela exige um nível de dificuldade na realização desse hash. Esse hash não é realizado uma única vez, mas ele é realizado de forma a satisfazer um requisito, que é obter um valor de hash que comece com um número pré-determinado de zeros. E isso é obtido simplesmente tentando refazer esse hash, alterando o valor do nonce, que é essa caixinha aqui, até obter esse valor. Isso significa que eu tenho que realizar essa função de hash para cada bloco milhões de vezes, até que com um determinado valor de nonce somado a tudo o resto que eu tenho do bloco, que é mantido constante, eu obtenho esse valor de hash que começa com um número pré-definido de zeros, vamos dizer 5 zeros. E, portanto, hashear com sucesso um bloco é uma tarefa custosa. E uma vez que esse bloco é hasheado, ele é inserido na blockchain, hasheado de acordo com essas normas, e o grupo ou pessoa responsável por realizar com sucesso essa transação, não transação, mas essa operação, recebe como prêmio algumas bitcoins. E é dessa forma que o incentivo para registro das transações na blockchain é realizado. E o desincentivo à manipulação ou falsificação da blockchain também é obtido pelo mesmo processo. É muito custoso você manipular a blockchain, falsificar algum bloco, porque para falsificar aquele bloco você tem que recalcular todos os blocos que vieram após a ele. E vários blocos são adicionados todo momento. Então você imagina que é impossível forjar. Então estamos chegando perto do total dos elementos que compõem o sistema da Bitcoin. O último conceito que é muito importante para qualquer sistema monetário e que faltou falar é que a Bitcoin resolve um outro problema chamado o problema do double spend, do gasto duplo. Nenhuma moeda deve permitir, seja ela cripto ou não, deve permitir a clonagem de valor. Ou seja, eu tenho um determinado valor monetário, vamos dizer uma nota, eu multiplico ela por 2, por 3, sem que ela tenha sido gerada de forma legítima pelo sistema. Ou seja, eu estou criando dinheiro. Nós sabemos como isso é reprimido no sistema monetário tradicional. Como é que isso é feito, então, na Bitcoin? Em primeiro lugar, a gente já falou que as Bitcoins nascem a partir da mineração dos blocos, como recompensa ao trabalho das pessoas que se dedicam a registrar as transações na blockchain, que são chamados de mineiros da blockchain. Como tal, esses mineiros registram de forma imutável essas transações no bloco. Portanto, uma vez gasto um determinado valor monetário, uma vez que algumas bitcoins saem de uma carteira de um usuário de Bitcoin, elas jamais podem ser reutilizadas, porque o registro de gasto daquele dinheiro fica permanentemente registrado na blockchain para qualquer um verificar. A rede peer-to-peer da Bitcoin, ela garante que esse fato vai ser conhecido por milhares de nós e milhões de pessoas ao longo do mundo, que vão poder comprovar que sim, você gastou aquele dinheiro e aquele dinheiro agora não mais lhe pertence, e sim pertence a outra pessoa para a qual você enviou aquele valor monetário. Então isso basicamente compõe a essência
da Bitcoin enquanto sistema monetário e a forma como ela funciona. Com isso, a gente encerra o conteúdo desse vídeo e eu convido vocês a assinarem o canal, curtirem o canal e voltarem para o próximo episódio, onde a gente vai avançar um pouquinho mais a fundo sobre Bitcoin ainda, falando bem em detalhes sobre a tecnicalidade do seu funcionamento, talvez mostrando alguns exemplos de código. Não percam!